Encontro 13, página 76. Jesus nos ensina a perdoar. Sermos bons, pensar nos outros à nossa volta, ajudar aqueles que precisam de nossa atenção e que sejamos amigos e irmãos uns dos outros, é o que Deus espera de todos nós. Para isso, Jesus nos indica um caminho, o do amor, da paciência, da compreensão, do diálogo e principalmente do perdão. É tudo isso que nos deixa ligados a Deus. No crescer mergulhando na palavra de Deus, a nossa leitura de hoje é o Evangelho de João, capítulo 8, os versículos do 3 ao 11. Chegaram os doutores da lei e os fariseus, trazendo uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante, cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então, Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou: Mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno. Pode ir e não peques mais. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Observando a ilustração, imagine os pensamentos e os sentimentos da mulher que foi perdoada por Jesus. Partilhe no grupo e escreva aqui. As palavrinhas de hoje são fariseus e escribas. Fariseus eram judeus muito piedosos, mas que cumpriam a lei por obrigação e não por amor. Escribas eram homens especializados na escrita e na explicação das Sagradas Escrituras. Na figura aí, o que é que vocês estão observando? E sobre ela o versículo: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Você pode copiar esse versículo 11 no Escolha e Escreva um Versículo para a Sua Vida, da página 77. E na página 77, encontre no texto bíblico as palavras e as expressões que demonstram como reagiram as pessoas diante do que Jesus falou. Jesus nos ama e não quer que pelo pecado nos afastemos do seu amor. Por isso, ensina que é preciso perdoar o pecador e transformar o seu coração. Essa é a novidade de Jesus. No lugar de pedras nas mãos, o perdão.
Com isso, exige de nós uma vida nova, uma vida sem pecados. Vamos repetir. Jesus, eu quero ser uma pessoa nova. Ajude-me a não pecar. Meus amores e minhas amoras, meus queridos e queridas, eu ouvi uma vez com relação a esse trecho da Bíblia que eu guardei para sempre no coração. E eu vou fazer uma observação sobre ele aqui com vocês. Quando Jesus começa a escrever, o que ele escreve? Né? Na realidade, o que ele escreveu não é o ponto principal. A questão foi que haviam pessoas exaltadas, prontas para cometer uma maldade. E ele estava sendo testado. Se ele fala para seguir a lei, ele estaria indo contra os princípios dele, do que ele prega, né? Do amor, do perdão. Se ele já fala logo o que fazer, ele seria contra, né, as leis ali daquele momento e poderia ser ele condenado também. Então, as pessoas estavam todas muito nervosas, muito exaltadas, então imagine a cena, né? E o que ele faz? É muita sabedoria, gente. Ele começa a escrever na areia. Por quê? No momento em que ele começa a escrever na areia, as pessoas tiram a atenção da mulher e começam a prestar atenção. O que será que ele está escrevendo? Nessa mudança de atenção, eles começam a se acalmar. Então, Jesus foi extremamente inteligente. Ao começar a chamar a atenção para ele, né, de escrever ali na areia, que nesse momento as pessoas começam a se acalmar e começam a pensar. Quando ele fala, eu não vou nem dizer que devemos seguir a lei, nem que vocês devem seguir o que eu falo. Eu faço uma nova pergunta. Qual de vocês não tem erro? Pode atirar. Por quê? Porque ele sabia que todos que estavam ali, ele já conhecia o pecado de todo mundo ali. Então, ele fez essa pergunta. Quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quando ele falou isso, ele não precisou gritar, ele não precisou ir contra a lei, ele não precisou ir contra os princípios dele. Ele colocou a decisão de jogar a pedra ou sair dali para cada uma das pessoas que estavam ali prontas para cometer uma maldade. E as pessoas saíram. Então, meus queridos, essa história ela é muito linda para nos ensinar a não julgar, a não criticar, a ter compaixão, tá? Vamos agora no crescer compreendendo a palavra de Deus. Nesse texto, Jesus nos mostra a sua bondade, paciência, o seu grande amor para com as pessoas, quando não condena a mulher pecadora. Pelo contrário, ele nos alerta que todos nós temos nossas faltas e que devemos perdoar os erros dos irmãos, assim como ele é capaz de perdoar e perdoar os nossos. Porém, nele nem sempre ouvimos a voz de Deus em nosso coração e fazemos a sua vontade. Nem sempre isso acontece. E isso nos faz afastar de Deus, pecar, interrompendo assim a nossa amizade com Ele.
Na página 78, Jesus nos diz que quando existe pecado é preciso pedir perdão, reconciliar-se com um irmão para que Deus também possa nos perdoar. Procure no caça-palavra aquelas palavras que nos ajudam a compreender os ensinamentos de Jesus. Jesus nos ensina a perdoar sem cansar. A tristeza, a raiva e o desejo de vingança fecham ao coração. Muitas vezes julgamos as pessoas somente pelo. Jesus nos convida a perdoar para viver em. Perdoando e sendo perdoados, vivemos com nossos irmãos. No crescer na vivência da palavra de Deus, Deus fica muito feliz quando nos arrependemos e dizemos a Ele que não queremos mais pecar, reconhecendo que erramos e lembrando o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós vamos pedir perdão a Deus e também perdoar a quem nos entristeceu. Na página 79, rezemos o ato de contrição, que mostra a tristeza e o arrependimento diante de nossos pecados. Nosso momento de oração, com muita fé, rezemos. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Porque sois tão bom e amável, prometo, com vossa graça, nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Amém. Olhe bem dentro do seu coração e veja se existe alguém a quem deseja perdoar ou pedir perdão. Que tal durante a semana você procurar essa pessoa para conversar com ela? Você vai se sentir melhor. Anote aqui como foi a experiência. Em unidade, rezemos. Deus de infinita misericórdia, coloca em nossos corações a misericórdia para que nunca recusemos o perdão a quem nos ofender. Amém. O Senhor nos abençoe e nos proteja de todo mal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.